Agora vamos lá, vamos seguindo aqui o programa, porque a gente tem muita coisa boa para aprender, né? A gente finalmente fala assim, o ano começou. E a gente pode falar que 2023 é o ano iniciado pelo fim da pandemia da Covid-19. Segundo projeções recentes de um dos diretores da própria Organização Mundial da Saúde, isso é fato, porém, não significa que o vírus deixou de existir, né? Pelo contrário, a gente sabe que o vírus está aí, tem as variações, elas muitas vezes nos assombram, nos últimos 2 anos fizeram aquele grande estrago, mas a gente agora já entende que é possível ficar de olho, tentar fazer direitinho o controle, apesar de ser um grande desafio. Quem conversa hoje sobre esse assunto e também sobre esse pós-carnaval, sobre as outras infecções, os outros problemas que a gente pode ter adquirido na nossa saúde, é a doutora Cláudia Maruyama, que já está aqui. Seja muito bem-vinda, é sempre muito bom te receber, viu? Muito obrigada. Novamente. Vamos sentar um pouquinho, depois a gente vai levantar para ir lá na nossa tela touch para ver as perguntas. Se você já mandou pergunta, segura que daqui a pouquinho tem a resposta. Mas vamos lá, depois eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo lá na Europa em relação ao Covid-19, mas falar um pouquinho de Brasil. Como é que está a situação hoje? Hoje os casos estão, como você mesmo disse, são pouquíssimos casos, né? O que a gente tem visto que justamente no decorrer desses 2 anos, que a gente tem já 2 anos já, que começou também 1 ano e meio as vacinações, a gente já está já em algumas situações na 2ª dose de reforço, com as vacinas também das crianças, então os casos diminuíram em muito, a gente tem pouquíssimos casos hoje de Covid com necessidade de internação, porque o que é visado foi isso, a vacinação para os casos graves e diminuição de óbitos. Então hoje a gente tem casos leves, casos que passam como se fosse realmente por uma gripe, com necessidade sim de afastamento, mas por tempo menor, são de 5 a 7 dias. Então hoje a gente já consegue ter um grande alívio aí para as coisas, tanto é que é o que você comentou, a gente já viu aí, já teve o Natal, o Ano Novo, que a gente não teve nenhum boom, né? A gente teve algumas ondas, foram algumas semanas com pouquinhos de casos aumentados, mas nada que não nos assustasse. Conseguimos agora passar pelo Carnaval. A gente espera, assim, que tenha um discreto aumento de casos, mas nada que nos assuste, né? Assim, já aquela grande onda já parou. Que bom, né? Agora vamos ver como é que está a situação lá na Europa. Direto da Itália, a nossa repórter Ana Ferreira nos conta sobre a Covid-19, não só na Itália, mas na Europa toda. Vamos lá. Olá, Cláudia! Muito boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Que prazer estar aqui no Vida Melhor, viu? Hoje eu trago as informações sobre a Covid-19 aqui na Europa, onde o surgimento da nova variante Kraken colocou vários países em alerta. Mas apesar da atenção e do monitoramento contínuo neste inverno europeu, nenhum país do bloco foi classificado com alto risco de transmissão da doença. Aqui na Itália, o governo emite um boletim toda semana com os dados. E os casos de coronavírus em todo o país diminuiu bastante nas últimas semanas. Mas o que gera também menos preocupação é que grande parte da população italiana está imunizada com a vacina anti-Covid. Agora, o hábito de usar máscaras que chegou para conter o coronavírus continua por aqui. Apesar de não ser obrigatório, muita gente adotou o uso, principalmente quando está com algum sintoma de gripe. Por aqui, continua obrigatório o uso de máscaras apenas nos hospitais, nas clínicas, nos ambulatórios, além dos centros públicos e privados de análise. Eu, por exemplo, que estou perto de dar à luz o meu 2º filho, assim que estiver com as contrações e tiver que ir para o hospital, terei que fazer o teste de Covid. Mas no caso do paciente, o teste é feito no pronto-socorro mesmo, de forma gratuita, rápida e simples. Mas os acompanhantes dos pacientes aí não. No meu caso, meu marido, por exemplo, se quiser acompanhar o parto, vai ter que fazer um teste de Covid numa farmácia, de forma privada, e só pode entrar no hospital, é claro, se o resultado for negativo. É importante a gente lembrar que o maior foco da Covid-19 aqui na Itália, no início da pandemia, foi justamente num hospital no norte do país. Por isso é muito importante que o cuidado continue nos hospitais, não apenas para evitar a transmissão da Covid, mas também de outros vírus. Não é isso, Cláudia? Olha, eu desejo tudo de bom para todos vocês aí no Brasil, viu? Grande beijo e até a próxima!
Queridona, boa hora para você, Ana. Muitas felicidades para essa família linda. Mas então, doutora, que bom que a situação lá tá assim, né? Porque a gente tem que ficar sempre atento ao que está acontecendo no restante do mundo, porque foi dessa forma que começou, de repente veio para cá. Foi muito de encontro, né? Assim, a gente tá quase todo mundo, tirando a China, que a gente teve um boom aí em dezembro e janeiro, tá todo mundo mais ou menos na mesma característica epidêmica. Tanto é que foi o que você comentou, um dos diretores da OMS semana passada, ele soltou uma nota justamente de uma estabilização do Covid e com algumas recomendações dos seus cuidados. E aí, semana passada, a Secretaria Municipal de São Paulo, ela emitiu uma nota falando que as recomendações municipais, elas estão de encontro com a OMS, que no momento não tem nada a modificar. Né, mantendo as recomendações de uso de máscara, higienização das mãos. É um monitoramento que a gente acredita agora que a população ela tem consciência. Então, você está na sua casa ou você está com alguns sintomas gripais, você fica mais atento para fazer um autoteste, que o autoteste ajudou demais, porque você já faz o autoteste e aí você já consegue diminuir também essa transmissão. Então, já são alguns outros cuidados. Né? Então, assim, algum lugar aglomerado, se você sentir mais à vontade de usar a máscara, que alguns lugares não são mais obrigatórios, assim, exceções, por exemplo, como serviços de saúde, assim como também lá, são obrigatórios, mas se você se sentir à vontade de usar a máscara, por que não? Então, eu acho que essa conscientização, essa divisão é o que também fez a diferença. Agora, infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que tem essa consciência. Exato. Aí a gente vem de um período de muita aglomeração, né? Em todos os lugares, muita gente junto, muito bloquinho, muita farra, muita festa. E aí, possivelmente, a gente tem agora um pequeno aumento. Isso. Espero que seja bem pequeno. Exato. Agora, em relação à vacinação, você falou das doses. Eu, por exemplo, já tomei 4 doses. A gente vai tomar a cada quanto tempo? A gente está nesse período que todo mundo tem que ter tomado 4, ou tem gente que já tomou a 5ª dose? Como é que está a situação? Exatamente. Tem gente que já tomou a 5ª dose, dependendo porque nós temos algumas vacinas licenciadas no Brasil, né? Não somente de uma marca. Então, a variação das doses dos intervalos, elas modificam. E aí tem um público um pouco mais preocupante de maior atenção, que são os imunossuprimidos. Então, em algumas situações, eles já estão na 5ª dose. Mas na maioria da população adulta, a gente já está na 2ª dose, quer dizer, na 4ª dose, que se a gente fala de 2 doses, a gente já está na 2ª dose de reforço. A periodicidade, que a gente tem visto até o momento, a gente está aí, já vai começar a programação já da dose bivalente da Pfizer, né? Que essa já tem um planejamento aí que vai começar com uma população em torno de 4 a 5 meses, eu digo, vai terminar esse calendário para bivalente, que seria um reforço, com esse diferencial de ser bivalente que amplia a proteção das subvariantes que nós temos já circulando pelo Brasil e pelo mundo. No decorrer desse período, a gente vai justamente ver como é que está essa situação epidêmica. Os estudos estão em andamento, então para ver se tem ainda a necessidade justamente de revacinações, com qual periodicidade, porque os estudos eles vão acompanhando a quantidade de anticorpos dos participantes, para ver justamente se tem essa necessidade. E a vacina que você tomou, você tem cobertura para essas subvariantes que estão vindo ou não. Então, isso ainda não é um consenso, né? Porque os estudos estão em andamento, existem alguns estudos avançados de algumas outras plataformas de vacina, que a gente sabe que essas plataformas, a base da vacina, a gente já sabe que ela causa uma proteção maior, mas a gente precisa ver isso com relação à vacina do Covid, que em paralelo estão correndo esses estudos. Então, a gente ainda não tem definido se realmente vai ter que ter uma periodicidade. Nós acreditamos que sim, que ele é muito parecido com a da influenza. É isso que eu ia te perguntar, tem semelhança? Exato, ele tem uma semelhança. Então, nós acreditamos que sim. A influenza a gente toma todo ano? Todo ano, sim. Mas a da influenza é muito parecida com o Covid nesse sentido que ela muda a variante. Então, por isso também nessa necessidade anual. A vacina da influenza, ela tem um tempo de proteção em torno de um ano e pouquinho, por isso essa periodicidade. Então, a do Covid a gente acredita que talvez vai ser isso, mas é conforme realmente o andar aí da epidemiologia. Perfeito. Agora, eu falei da aglomeração, do carnaval. Quais são os sinais de
atenção que a gente precisa ter, e eu digo nós que temos filhos jovens, os meus já casaram, nem curtem mais carnaval, essa fase passou. Mas aí tem muita gente que tem, os jovens, os adolescentes, né, que moram em casa. Quais são os sintomas que de repente precisam chamar a atenção, assim, para uma possível contaminação ou de Covid ou de outra doença? A primeira coisa, assim, o do Covid especificamente ou da influenza, que também a gente já está chegando, já tem um aumento de casos, por conta da sazonalidade já é esperado. Então são sintomas gripais, né? Então assim, febre, uma congestão nasal, uma coriza, alguns casos cefaleia. E algumas pessoas, elas falam que elas já têm um quadro de rinite, então eles falam assim, mas meu nariz sempre está escorrendo, sempre está congestionado. É quando muda o seu padrão, que a gente fala que é para tomar atenção. Com relação às outras doenças infecciosas, podendo ser elas respiratórias ou não, justamente por a gente ter passado por alguns dias de festas, com mais tumulto, sempre o que vai chamar atenção, preste atenção, normalmente sinais de doenças infecciosas é febre. Febre ou um mal-estar, como se tivesse vindo um resfriado, sabe? Quando começa a ficar com o corpo mais mole, já começa a ter uma tensão, que pode ser que evolua ou não. Às vezes o seu próprio organismo já consegue combater antes de acabar desenvolvendo a doença. Mas isso é muito importante quando a gente já voltou para a nossa vida normal. E se a gente está evoluindo com sintomas gripais, colocar máscara quando a gente for, se precisar sair, para a gente não disseminar se tiver uma doença ou não. Comunicar no serviço, se tem às vezes a possibilidade de trabalhar home office para justamente evitar. Então é isso que é o atento conosco e com o outro também. A gente precisa ter responsabilidade com o próximo, Exato. né? Isso é muito importante. Vou pedir para a produção colocar aqui, já tem a primeira. A Nilza Santana, a partir de quantos anos de idade, quantos anos é a idade de risco para o coronavírus? A idade de risco, a gente fala que é a faixa etária pediátrica, então até os 4 anos de idade, e depois a fase de idosos. Então, a partir de 65, 70 anos, são as idades que a gente considera de risco. E pessoas de qualquer idade, mas que tenham alguma outra comorbidade. Perfeito. Então, obrigada, Nilza Santana. Deixa eu passar a próxima. Marcos André, ele diz assim, olha, tomei 3 doses da vacina e mesmo assim peguei Covid. Por quê? Então, Marcos, o foco da vacina é justamente diminuir a forma grave da doença, as hospitalizações e o óbito. Então, assim, tomar a vacina não isenta que a gente acabe se contaminando, mas com certeza a gente acaba desenvolvendo a forma mais leve da doença. Ou seja, se ele pegou, se ele não tivesse tomado, ele ia pegar de forma muito mais grave. Exatamente. O desfecho então, poderia... o ideal é tomar. Sim, sempre. A recomendação Obrigada, é Marcos essa. André. Próxima, não se identificou, mas diz: peguei coronavírus no carnaval, porém não posso faltar no trabalho. O que faço? Oxe, que trabalho é esse? Pois é. Não Vamos sei, ligar lá no né? RH desse Não é? trabalho? Não é, aí eu já não sei a parte justamente tem que ser o RH. Porque não tem como não poder faltar. Se você pegou Covid agora no carnaval... E já tem o diagnóstico confirmado aqui, inclusive a gente tem os exames para poder confirmar, você não tem trabalha como. de casa, não é? é? Exato. Não pode ir. Mas muito obrigada a quem mandou a pergunta. A Marcela quer saber quais as principais doenças que o corona pode causar. A gente viu muito isso no começo da pandemia, justamente porque as vacinas, elas acabavam evoluindo para forma grave. Então, eram algumas doenças cardíacas, algumas doenças respiratórias crônicas, mas que isso a gente tem visto muito pouco. Que bom, né? Graças a Deus. Obrigada, Marcela. Neide Dutra quer saber, vamos ter que viver com o vírus da Covid para sempre? Provavelmente. Né? Mas é a mesma coisa como a influenza, né? Conforme a gente fala. Ela vai acabar convivendo, a gente vai aprender a conviver com ela. Né? É isso aí. A próxima, Júlia Silva. Qual será o ciclo vacinal da Covid? Anual ou apenas reforço? É aquilo que a gente conversou agora há pouco, né? Vai ser conforme realmente a epidemiologia, a sazonalidade, como a gente responde com as variantes e até também o evoluir das vacinas. Nossa, que interessante, né, gente? Chegamos num ponto que é até agradável, assim, para o nosso coração, né? De saber que tá tudo sob controle, né? Vamos tomar vacina, vai continuar por aqui. Que bom, gente, que bom. Exato. É assim mesmo que a gente precisa viver com paz, viver com tranquilidade. Agora, doutora, quais são os cuidados de forma geral que a gente precisa ter
para o coronavírus, mas para qualquer outro vírus que esteja por aí, porque são muitos vírus, né, que a gente tem contato todos os dias. A principal coisa, a gente não pode esquecer da higienização das mãos antes, principalmente, da gente ter contato com alguma coisa, né? Assim, principalmente com o nosso corpo, como a gente, em algum programa passado, a gente falou sobre a higienização das mãos. E a gente aprendeu também o uso da máscara quando necessário. A gente conseguiu desmitificar isso, né? Se a gente tem a necessidade, a gente está com algum sintoma respiratório ou febre, por que não usar máscara? Usar máscara sempre. Então, sempre. assim, vai para algum lugar, você tá resfriadinho, máscara. O ideal é não ir. Mas se não tiver como... Agora, se for Covid, igual esse caso aqui, tem que fugir, né? Exato. Tem que trabalhar. Mas, assim, o ideal, se tiver resfriado, é máscara o tempo todo. Exato. Isso vale para as crianças também, doutora? Também. As crianças, a gente só tem esse diferencial, conforme a idade, desde que a criança consiga usar a máscara de forma supervisionada. A criança já acaba se atrapalhando um pouco com o uso da máscara, a gente pede, por favor, para que não use. Eu tenho uma dúvida. Quando a gente tá resfriada, a gente tem mais coriza, né? A gente tem aquele desconforto, principalmente nasal. A máscara não atrapalha porque fica ali respirando esse ar viciado? Então, assim, não, ela não pode atrapalhar nos sintomas no dia a dia. Assim, eu digo assim, se você está se sentindo muito incomodado e está com gesto, espécie pelo menos então que faça, se puder, passar uma avaliação médica para ver se ele tem que ficar afastado para justamente evitar alguma disseminação de alguma doença. Agora, de ficar com a máscara e ter o risco de ficar respirando, como você disse, do ar contaminado, isso não, porque é uma troca por você consigo mesmo. Então não tem perigo. Então não vai piorar a situação. Você não, porque a intenção é que a gente não dissemine. Uma vez que está conosco, isso daí não tem problema. Maravilha. Bom, a gente teve muitas perdas com o coronavírus, mas a gente teve alguns ganhos. Claro que se colocar na balança a gente perdeu infinitamente muito mais do que ganhou, mas uma coisa que a gente ganhou e vai ficar para sempre é a questão da higienização das mãos, é tirar os sapatos quando a gente entra em casa, né? É evitar ficar muito exposto e sair resfriado. Antigamente a gente não usava máscara de qualquer forma, não sempre, é? Assim, independente. Né? E agora a gente está mais consciente, que a gente mantém essa consciência para o bem, não só nosso, mas de toda uma sociedade. Deixa eu só pegar a sua fichinha aqui, doutora Cláudia, mas muito obrigada pela sua presença. Ah, não tem contatos aqui, eu ia divulgar seus contatos, mas tá bom. A gente te encontra no hospital. No hospital. Trabalhando. Eu gosto de médico assim. Médico que fala assim, não, o meu negócio é trabalhar, né? Rede social é bom, mas o meu negócio é clinicar. Deus te abençoe. Obrigada. Absolutamente da cabeça aos pés. E até a próxima. Todos nós.